bom dia com alegria. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus estejam sobre a tua vida, sobre a tua casa, a tua família. Esteja em todo o tempo buscando a presença do Senhor. Presença que nos basta, que nos faz fortes. Presença que nos encoraja, que nos dá disposição a prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus, rumo à salvação. É somente a presença do Senhor que nos faz andar em santidade, buscando a santidade, santificai-vos pela verdade. Você já falou com Deus hoje? Se não ainda, fale com Deus. Expresse ao Senhor o teu sentimento de gratidão, que você o reconhece como Senhor, Salvador, que você o reconhece como Deus Todo-Poderoso. Fale com Deus. E nessa segunda-feira linda e abençoada que o Senhor já preparou para ti, declare vitória. Do dia 7 de abril de 2025, o Senhor nosso Deus nos trouxe o pão diário. No livro de Josué, 1º capítulo, versículo 9, onde a Bíblia vai nos dizer assim: Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não tenha medo, não temas, nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Deuteronômio, capítulo 31, verso 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Glórias ao Senhor por estes versos, onde o Senhor Deus diz: sê forte, sê corajoso, não temas, não tenha medo, eu sou contigo, eu não te desamparo, a minha destra é fiel, eu sou fiel à minha palavra, crê em mim. Hoje eu vou ministrar sobre o medo, e sobre um medo específico, sabe qual? O medo do fracasso, o medo de fracassar. E eu quero de antemão te dizer algo. O medo, ele toma conta muitas vezes da nossa vida por falta de fé. Porque a falta de fé não me deixa andar na presença do Senhor. E sem a presença do Senhor, o medo toma conta do meu ser. Porque o medo é algo que está impregnado na nossa carne. E nós só vamos vencê-lo tendo Deus conosco. Por isso que Deus vai dizer a Josué, vai dizer a todo o povo de Israel, vai dizer ao seu povo: sê forte, sê corajoso, não temas, eu sou contigo. O fato de Deus ser conosco não nos deixa ter medo, mas sim coragem, coragem. O medo muitas das vezes nos faz temer as falhas, ao ponto de às vezes a gente dizer: e se eu falhar? E se eu falhar? Esse é o medo do fracasso. A coragem já é o contrário. A coragem, ela nos faz perguntar: e se eu conseguir? E se eu tiver êxito? Enquanto todo o povo de Israel tinham medo de Golias, porque tinham medo de fracassar com Golias, Davi chega de frente àquele povo e a Golias e diz: e se eu conseguir, o que eu vou ganhar com isso? Qual será a minha recompensa?
Porque Davi era um homem cheio do Deus vivo. Nós precisamos nos encher de Deus, nos encher da presença do Senhor para que possamos vencer o medo. Porque na maioria das vezes, nós não temos êxito rapidamente sobre as coisas. E nesse meio de espera, em se ter o êxito, pode acontecer coisas imprevisíveis. Em todas as situações acontecem coisas que não esperamos. E algumas dessas coisas são dardos inflamados, são setas de Satanás para nos fazer desacreditar de Deus. Para nos fazer pensar que nós somos incapazes. Para nos fazer pensar que Deus pode não nos fazer vencer. Para nos fazer pensar que a fé não é suficiente para vencer as coisas deste mundo. Mas a própria palavra nos diz que a fé nos faz vencer todas as coisas deste mundo. Portanto, não desista. Tenha fé. Creia em Deus, não tenha medo. Eu quero te dizer algo, o fracasso não é opção. Algumas pessoas, elas só não experimentam o fracasso porque nem começaram a fazer. Ficaram paradas, ficaram inertes, porque temeram o fracasso e sequer começaram. Porque todos aqueles que começam, que lutam, que se esforçam, que buscam o alvo, em alguma parte na vida vai ter o fracasso. Em alguma parte você vai ser derrotado. Derrotado. Porque nem todo tempo nós fazemos escolhas certas. Porque nós somos humanos. Nós somos frágeis. Mas eu quero te dizer algo. Em Deus não há o que temer. Por mais que no decorrer você fracasse em algo, em alguma coisa, mas com os fracassos você aprende. Quando nós perseveramos em Deus, nós temos experiências com Ele, tendo experimentado dele. Por meio da perseverança, uma hora vencemos. Uma hora Deus dá a vitória. Com toda certeza, só não pode parar. Só não pode esmorecer. O medo, ele aprisiona as pessoas. Imagina comigo se Josué tivesse medo de enfrentar todos aqueles inimigos de Israel. Israel não teria chegado na terra prometida. Não tinha mesmo. Se ele tivesse medo de fracassar, ele sequer teria enfrentado. Imagina você se Davi tivesse medo de Golias. Todo Israel haveria perdido para os filisteus. Se Davi tivesse medo de fracassar, e olha que ele era pequenininho, franzino, só tinha uma funda, só tinha um estilingue com uma pedra, 5 pedras, mas ele tinha o Senhor Deus por ele. Ele disse: eu vou em nome do Senhor dos exércitos. Essa luta você não está sozinho. Você tem o principal, a principal arma. É a palavra, é a presença de Deus. Nós não podemos temer mal algum quando nós estamos em Deus. Muitas vezes, nós encontramos o progresso é quando nós falhamos. Deus, ele te fortalece a suportar todas as coisas. Filipenses 4:13, Paulo vai dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Deus, ele te encoraja a enfrentar. Segundo Timóteo 1:7 diz que não nos foi dado o espírito de covardia, de medo, mas de poder, de temor e de moderação. Você é filho do Deus Altíssimo.
A palavra do Senhor diz que basta nós andarmos nele, Colossenses 2:6. A Bíblia vai nos dizer que basta meditarmos na palavra e teremos a nossa vida bem-sucedida, Josué 1:8. A Bíblia vai nos dizer que basta consagrarmos os nossos planos a Deus e nós teremos todos eles bem-sucedidos, Provérbios 16:33. Henry Ford, um engenheiro dono da Ford, que inventou talvez o maior motor mecânico, ele diz assim, abre aspas, aquele que teme o fracasso limita as suas atividades. O fracasso é apenas a oportunidade de começar de novo, mas de um modo mais inteligente. Fecha aspas. Nós não podemos ter medo de fracassar, porque em algum momento nós vamos fracassar. Nós somente devemos perseverar em Deus, porque à medida que nós perseveramos em Deus, nós temos experiências com Ele, e tendo experiências com Ele, nós elevamos a nossa esperança de que um dia nós vamos acertar, de que um dia nós vamos alcançar a vitória. O perfeito amor, ele lança fora todo medo. Nós só vencemos o medo quando nós depositamos toda a nossa confiança em Deus. Quando nós nos enchemos dele. Porque quando nós somos cheios do Espírito Santo de Deus e nós o conhecemos, nós sabemos que não há nada que nós possamos temer. Nós sabemos que todas as coisas nele subsistem, estão sob o seu controle, Colossenses 1:17. Nós sabemos que ele está no controle de todas as coisas, Salmos 46. E nós sabemos que a vontade dele é boa, agradável e perfeita, Romanos 12:2. Portanto, aquieta seu coração, tranquiliza ele. Vença esse medo. Seja encorajado na presença do Senhor. Somente invoque a presença do Senhor. Falhar, em algum momento você vai falhar. Mas com as falhas nós aprendemos. Nós aprendemos a fazer de um modo mais inteligente. Elas nos dão experiências. Somente persevera em Deus, porque Deus capacita os seus escolhidos. Deus é Deus. Deposite toda a sua confiança em Deus e esteja no centro do propósito de Deus. Porque eu já disse a você, quando nós estamos no centro do propósito de Deus, nós vencemos tudo. Porque o Senhor protege seu propósito. E uma vez que Ele protege o propósito, Ele protege a cada um de nós quando dentro do propósito. Não tenha medo. Você é corajoso. Sê forte. Sê corajoso. Não temas. O Senhor é contigo. Fecha os teus olhos. Dobre os teus joelhos que eu vou orar com você. Ah, Senhor Deus, amado Pai, Jesus, obrigada por essa palavra. Deus, nos encoraja, Deus, todos os dias e nos capacite para a luta e assim nos faz mais que vencedores em Ti, Senhor. Arranca de nós o medo de fracassarmos, o medo das falhas, porque o ser humano é falho. Mas o Senhor nos aperfeiçoa, o Senhor nos transforma, o Senhor nos molda, o Senhor nos capacita, o Senhor nos confere talentos, força, por meio da Tua presença, Papai. Sê conosco, Jesus. E no Senhor nós temos vitória. Porque é no Senhor que nós somos mais que vencedores sobre todas as coisas. Em nome de Jesus. Amém, amém. Eu quero dizer algo a você que ainda não aceitou Jesus como Senhor e Salvador. Aceite. Entregue a sua vida a Ele. Jesus te ama. O homem
é pecador. E nós só venceremos esse pecado estando nele, aceitando Ele como Senhor e Salvador da nossa vida. Confesse a Ele, se entregue a Ele, se renda a Ele. Amém? Que você tenha um dia de paz, cheio de bênçãos, uma semana de vitória. Compartilhe esse áudio com seus amigos, seus familiares. Inscreva-se no meu canal no YouTube, Pastora Poliane Ribeiro. Tenha um dia de paz.